Se eu te disser que algumas casas não são alugadas, elas escolhem quem entra. E se eu te disser que o fim de semana, que deveria ser o mais tranquilo da nossa vida, terminou com uma pergunta que ainda ecoa na minha cabeça: você ouviu isso também? Porque naquela noite, à beira do mar, descobrimos que nem toda casa de praia é feita para descanso. Algumas existem apenas para lembrar que certas coisas nunca deveriam ser perturbadas. E agora eu te pergunto: você tem certeza de que está realmente sozinho aí onde está? Eu nunca acreditei em histórias de casas assombradas. Sempre fui o tipo de pessoa que precisa de provas, de lógica, de explicações. Foi por isso que, quando eu e a Júlia decidimos alugar uma casa de praia para passar o fim de semana, achei que seria apenas mais um desses retiros comuns, para fugir do estresse, do barulho da cidade, da rotina que nos engolia. A casa ficava em uma praia quase deserta, a cerca de 2 horas da cidade, anunciada como refúgio perfeito para casais. Fotos bonitas, móveis antigos, uma varanda de madeira com vista para o mar e, principalmente, silêncio. Silêncio demais. Chegamos no fim da tarde de sexta-feira. O céu estava nublado, o vento soprava forte e o som das ondas parecia mais grave, mais pesado, como se o mar estivesse cansado. A casa ficava no final de uma estrada de areia, cercada por vegetação rasteira e dunas. Não havia vizinhos próximos. O tipo de lugar que algumas pessoas chamariam de paraíso e outras de isolamento total. Júlia comentou que sentiu um arrepio assim que desceu do carro, mas riu em seguida, dizendo que devia ser só o vento frio. Eu ri também. Ainda não sabia que aquele arrepio era o primeiro aviso. A porta rangeu quando abri, um som seco, áspero, como se a casa estivesse protestando contra a nossa entrada. O interior cheirava a madeira velha, sal e algo difícil de identificar. Não era exatamente mofo, mas tinha um fundo metálico, quase como ferrugem misturada com maresia. A sala era grande, com móveis antigos, um sofá de couro rachado, uma mesa de centro cheia de marcas circulares, como se copos tivessem sido deixados ali por décadas. As paredes eram cobertas por quadros antigos de paisagens marinhas, barcos, faróis, mas nenhum deles mostrava pessoas, só mar, só vazio. No quarto principal, havia uma cama de madeira maciça e uma janela enorme voltada para o oceano. Quando me aproximei, percebi algo estranho. O vidro estava levemente embaçado por dentro, como se alguém tivesse respirado ali pouco antes. Passei a mão, limpei, e a névoa desapareceu. Ignorei. Júlia não percebeu, ainda. Na cozinha, encontrei um caderno em cima da mesa. Parecia um livro de visitas, desses em que hóspedes deixam mensagens. Mas ao folheá-lo, notei algo perturbador. As primeiras páginas tinham comentários normais. Lugar lindo. Voltaremos com certeza. Ótima experiência. Mas, conforme avançava, as mensagens ficavam estranhas. Mais curtas, mais tensas. Uma dizia apenas: não conseguimos dormir. Outra: há algo errado com essa casa. E uma, escrita com uma caligrafia trêmula, dizia: ela não quer que você fique. Mostrei a Júlia tentando fazer uma piada, dizendo que devia ser alguém querendo assustar os próximos hóspedes. Ela sorriu, mas seus olhos demoraram mais do que o normal sobre aquela frase. Guardamos o caderno na gaveta e fomos para a varanda assistir ao pôr do sol. O céu ficou vermelho, depois roxo, depois quase negro, enquanto o vento aumentava e o som das ondas se tornava mais agressivo, como se algo estivesse sendo arrastado repetidamente contra a areia. Júlia comentou que aquele mar parecia nervoso. Eu concordei, mas disse que era só impressão. Na primeira noite tentamos dormir cedo. Estávamos cansados da viagem e o silêncio do lugar parecia perfeito para uma boa noite de descanso. Mas pouco depois da meia-noite, acordei com um som baixo, quase imperceptível. Parecia alguém sussurrando, mas tão distante que não dava para entender as palavras. Olhei para Júlia. Ela dormia. O som vinha de algum lugar da casa. Talvez o vento entrando por alguma fresta. Talvez o barulho das ondas refletindo nas paredes. Fechei os olhos, tentando ignorar. Mas o som continuou, e aos poucos começou a se parecer com choro. Levantei da cama, com o coração acelerado, e fui até o corredor.
Estava escuro, mas a luz da lua entrava pelas janelas, desenhando sombras longas no chão de madeira. O som parecia vir do fundo da casa, perto do que eu imaginava ser um antigo quarto de hóspedes ou um depósito. Cada passo fazia o piso ranger, alto demais para aquele silêncio pesado. Quanto mais eu me aproximava, mais o choro ficava claro. Não era vento, não era o mar. Era algo humano, feminino, sofrido. Quando cheguei à porta, o som cessou abruptamente. Um silêncio tão absoluto que meus ouvidos chegaram a zumbir. Coloquei a mão na maçaneta. Estava gelada. Abri devagar. O cômodo estava vazio. Nenhum móvel, nenhum objeto. Apenas uma janela pequena, fechada, com o vidro embaçado por dentro, como no quarto. E na parede oposta, algo riscado na madeira, quase invisível. Não fique. Fechei a porta, sentindo um frio percorrer minha espinha. Voltei para a cama tentando não acordar Júlia, convencendo a mim mesmo de que aquilo era só fruto do cansaço, da imaginação, da sugestão causada pelo caderno estranho. Mas, quando deitei, percebi que Júlia estava acordada, olhando para o teto, com os olhos arregalados. "Você ouviu isso também?" Ela perguntou com a voz baixa, quase sem ar. Meu estômago se revirou. Ouvi o quê? Menti. Ela se virou para mim lentamente. Alguém chorando. Aqui dentro da casa. O dia seguinte amanheceu nublado, com um céu cinza pesado, como se uma tempestade estivesse sempre prestes a acontecer, mas nunca se concretizasse. Júlia estava estranha, mais quieta, mais distante. Disse que não tinha dormido bem, que sentiu alguém sentado na beira da cama durante a madrugada. Eu disse que devia ter sido um sonho, mas no fundo eu sabia que não era. Decidimos explorar a casa à luz do dia, tentando dissipar aquela sensação ruim. Foi quando encontramos uma porta trancada no fundo do corredor. Não estava nas fotos do anúncio. A maçaneta era antiga, enferrujada, e havia marcas de arranhões na madeira, como se alguém tivesse tentado sair dali à força. Não havia chave, mas depois de algum esforço consegui arrombar a fechadura. Dentro, encontramos um quarto pequeno, sem janelas, com paredes cobertas de marcas escuras. Não eram manchas comuns de umidade. Eram marcas de mãos, impressões de dedos, algumas pequenas, outras grandes. No centro do cômodo, havia uma cama velha, sem colchão, apenas a estrutura de metal, enferrujada. No chão, perto da parede, encontramos algo que me gelou o sangue. Um brinquedo infantil quebrado, uma boneca sem olhos, com o rosto riscado. Júlia levou a mão à boca, tentando conter o vômito. "Isso não é normal", ela murmurou. "Essa casa não é normal." No canto do quarto, parcialmente coberto por poeira, havia uma caixa de papelão. Dentro, encontramos recortes de jornal. Notícias antigas. Algumas datavam de mais de 30 anos. Uma manchete dizia: "Mulher desaparece em casa de praia no litoral." Outra: "Criança nunca é encontrada após férias familiares." Mas o que mais nos perturbou foi um recorte específico, já amarelado pelo tempo, com uma foto em preto e branco de uma mulher jovem, segurando uma criança no colo, em frente à mesma casa em que estávamos. A legenda dizia: "Última foto conhecida da família antes do desaparecimento." Na parte de trás da foto, havia uma frase escrita à mão: "Ela ainda está aqui." Foi nesse momento que percebi algo ainda mais estranho. O rosto da mulher na foto era muito parecido com o de Júlia. Não apenas parecido, era quase idêntico. Mostrei a ela esperando que dissesse que eu estava exagerando, que era apenas uma coincidência. Mas Júlia empalideceu. "Eu já sonhei com esse lugar", ela sussurrou. Antes mesmo de alugarmos a casa, meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. "Como assim?" "Há meses, eu sonho com uma casa à beira-mar. Sempre a mesma. Sempre esse corredor. Sempre esse quarto. E sempre alguém chorando." O vento começou a soprar mais forte naquele instante, fazendo as portas da casa baterem com violência, como se alguém estivesse correndo pelos corredores. O som das ondas ficou ensurdecedor, quase como gritos abafados. A sensação no ar mudou. Ficou mais densa, mais pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Tentamos ir embora. Pegamos as chaves, as malas
e corremos até a porta principal, mas ela não abria. Por mais que girássemos a maçaneta, puxássemos, empurrássemos, nada. As janelas também não abriam. Era como se a casa tivesse decidido nos manter ali dentro. Foi então que ouvimos passos. Não vinham de fora, vinham de dentro, do corredor. Um som lento, arrastado, como alguém andando descalço sobre a madeira. Cada passo vinha acompanhado de um som molhado, como se algo estivesse pingando no chão. Júlia começou a chorar, segurando meu braço com força. "Não olha", ela disse. "Por favor, não olha." Mas eu olhei. No final do corredor, sob a luz fraca que entrava pela janela, havia uma figura. Uma mulher. Alta. Magra demais. Os cabelos longos cobriam parcialmente o rosto. Vestia algo que um dia deve ter sido um vestido claro, agora manchado, rasgado, colado ao corpo como se estivesse sempre molhado. Ela não andava, ela deslizava, e a cada movimento o som de água pingando ecoava pela casa. Quando ela levantou o rosto, vi que seus olhos não estavam lá. Apenas 2 buracos escuros, profundos, vazios. Mas mesmo sem olhos, eu sentia que ela estava nos olhando. "Vocês ocuparam o lugar deles", ela disse com uma voz que parecia vir de dentro das paredes. "Agora, vocês ficam." Júlia caiu de joelhos, chorando, dizendo que sentia como se aquilo tudo fosse sua culpa, como se tivesse feito algo errado sem saber o quê. A mulher se aproximou dela, estendendo a mão, com dedos longos demais, tortos, quase quebrados. Foi quando percebi algo ainda mais perturbador. O rosto da mulher começava a mudar. A pele se esticava. Os traços se transformavam. E aos poucos, ela começou a se parecer com a Júlia. Ela não foi embora. A entidade continuou. Ela nunca foi embora. "E agora? Você também não vai." Lembrei-me então de uma frase que havia lido anos antes, atribuída a Edgar Allan Poe. "O medo não está na morte, mas em não poder escapar daquilo que já morreu." E naquele momento, entendi exatamente o que isso significava. A casa começou a tremer. As paredes rangiam, os quadros caíam. O som das ondas se misturava com gritos, choros, sussurros. Era como se todas as pessoas que haviam desaparecido ali estivessem tentando se manifestar ao mesmo tempo, presas àquela estrutura, àquele lugar, àquela maldição invisível. Eu puxei Júlia com força, correndo em direção à porta dos fundos, a única que ainda não tínhamos tentado. Para minha surpresa, ela se abriu. O vento nos empurrou para fora, quase nos jogando na areia. Corremos sem olhar para trás, com os pés afundando na areia molhada, o som das ondas batendo como tambores de guerra atrás de nós. Quando finalmente chegamos ao carro, entrei em pânico tentando dar partida. O motor não ligava. Júlia gritava. Eu sentia uma presença atrás de nós, tão próxima que parecia respirar em nossa nuca. Girei a chave novamente, e novamente, até que finalmente o motor pegou. Saímos em alta velocidade, deixando a casa para trás. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi algo que me fez sentir um frio que nunca mais me abandonou. Na varanda da casa, havia 2 silhuetas. Uma delas era claramente a mulher sem olhos. A outra era idêntica a Júlia, mas não era ela. Era algo usando o rosto dela. Não falamos sobre isso durante a viagem. Nenhum de nós teve coragem. Só semanas depois, quando tentei pesquisar mais sobre aquela casa, descobri algo que mudou tudo. O anúncio havia sido removido. O proprietário não existia. E, segundo registros locais, aquela casa havia sido oficialmente declarada inabitável após o desaparecimento de uma família inteira, há mais de 30 anos. O pai nunca foi encontrado. A mãe foi encontrada morta na praia, dias depois, sem olhos. A filha simplesmente sumiu. Mas o detalhe mais perturbador estava no laudo. Testemunhas afirmaram que, antes de desaparecer, a mãe dizia ouvir a própria voz chamando por ela dentro da casa. Como se algo estivesse tentando imitá-la. Como se algo estivesse tentando substituí-la. Hoje, Júlia não gosta de espelhos. Diz que às vezes, seu reflexo se mexe antes dela. Diz que às vezes, ouve alguém chorando no corredor do nosso apartamento, mesmo quando não há ninguém lá.
Diz que sente que uma parte dela nunca saiu daquela casa. E às vezes eu também ouço. Porque algumas casas não são apenas lugares. Elas são armadilhas. E uma vez que você entra, talvez nunca saia por completo. Então eu te pergunto, você acha mesmo que isso foi só uma história? Ou já sentiu alguma vez que um lugar parecia saber exatamente quem você era? Comente se acredita que isso foi real. Se já viveu algo parecido. E se acha que realmente está sozinho agora, talvez seja melhor olhar ao seu redor. E se quiser continuar ouvindo histórias que nunca deveriam ser contadas, inscreva-se no canal. Porque algumas portas, depois de abertas, nunca mais se fecham.